você não estiver assistindo no YouTube, vá lá no YouTube, no meu canal, Padre Vídeos, se inscreva, dê um like, clique no sininho e você vai ser avisado de todo vídeo novo que lançar, tá ok? Eu te agradeço de coração se você puder fazer isso. Bem, eu fiz essa viagem aqui até Ribeirão Preto justamente para andar na Himalaia. Eu não tenho Himalaia, então eu não posso dar nenhuma opinião real sobre ela se eu não andar nela, no mínimo fazer um test ride. E foi o que eu vim fazer aqui. Então eu estou nessa revenda, vou pegar essa Himalaia que vocês estão vendo aqui, branca, totalmente original, e vou dar uma volta com ela. Não vai ser uma volta longa, porque na verdade, para você falar muito bem ou muito mal de uma moto, você tem que ter essa moto por mais tempo em suas mãos. Então nós estamos aqui observando a Himalaia branca, que eu vou usar daqui a instantes para dar uma volta, fazer um test ride, sentir o motor, verificar como são os freios e como ela se comporta, principalmente nos quesitos conforto, motor e freio. Isso que é o mais importante numa moto. Quanto à parte de durabilidade, se quebra, se não quebra, se é ruim, se é boa, isso nós vamos conversar com as pessoas que têm a Himalaia há mais tempo, há muito tempo, e usam realmente nas condições reais. Realmente a motocicleta é muito redonda, inacreditável. E ela guarda uma característica muito importante das Royal Enfield, que é o torque embaixo. Ela é muito forte, o torque é muito bom embaixo. E que banco é esse? Por favor, chega aqui. Que banco é esse? Olha a espuma desse banco do Garupa. Aqui é a mesma coisa. Então, no quesito conforto, é uma coisa fundamental você ter não uma excelente moto, mas numa excelente moto, um banco também excelente. Ao contrário do que acontece com algumas outras motos, que a moto é maravilhosa e você não tem um banco confortável, nem para o garupa e nem para o piloto. Aqui nós podemos ver o painel, olha só. Nós temos o velocímetro e temos algumas informações aqui digitais. E entre essas informações, o que eu reputo de muito importante, e muita gente também reputa de muito importante, é o marcador de marchas, né? Aqui nós temos também marcador de combustível, uma bússola, o marcador do neutro, a bateria, o ABS, a injeção e o RPM. Um painel muito bonito, muito bem desenhado. Eu gostei bastante. Quando utilizei, tudo que está ali foi muito fácil de ser visto. Muito bom. Nós estamos já aqui na revenda Royal Enfield de Ribeirão Preto, que essa é a Himalaia Sleek. Notem que ela já vem de fábrica com as malas, né? Tem protetor de cárter, essa pintura diferenciada. Uma máquina bem bonita mesmo, muito bonita. Quando você vê essa Himalaia, o que você pensa? Ah, é uma Sleek Black. Só que Sleek Black não existe. Essa Himalaia é um cliente que comprou e colocou protetor de mão, protetor de motor. Ela vem com aquele protetor embaixo, esse é normal dela, né, o protetor de cárter. E colocou também as malas da Royal Enfield, né? Então, aparentemente você está vendo uma Sleek, mas não é. Na verdade, é uma Himalaia normal em que se colocou mais acessórios até do que tem na Sleek.
Essa aqui é uma visão meio rara de se ver, que é a Himalayan completamente nua, né? Então ela está aqui na oficina, é uma motocicleta zero, está fazendo a sua revisão de entrega provavelmente, e está, como vocês podem ver, nua. Dá para perceber toda a parte interna dela, nós podemos ver aqui, ó, facilmente. Tá sem o tanque, ali o protetor do tanque, o seu grande motor, né? Os motores da Royal têm essa característica, eles realmente chamam a atenção, são motores robustos e grandes, né? Bem interessante. Olá, meu amigo Adail, tudo bem contigo? Satisfação em estar conversando com você aí. Vamos lá, suas dúvidas sobre a Himalaia, né? A motoca aqui é da hora, viu, Adail? Eu peguei essa moto aqui logo, acho que foi um dos primeiros de São Paulo, do Brasil, a pegar essa moto aqui. Eu sei que no dia 25 de janeiro de 2019, teve o lançamento dela na Royal lá. Eu peguei, dei uma volta nela. Lembro que era feriado, 25 de janeiro mesmo. Dei uma volta nela lá no quarteirão, voltei e falei pro Alex, quero uma. Foi logo quando abriu a loja, então logo no comecinho das vendas acabei pegando ela. Então foi um dos primeiros. Já rodei com ela em torno de 13, 14 mil quilômetros com essa motoca, esse ano somente. E a maior parte dela foram em viagens, né? Porque eu costumo usar a Royal Enfield Classic, a Battle Green que eu tenho, a verdinha. Mas no meu dia a dia, né? Agora para viagem eu costumo dirigir, pilotar mais essa daqui. Já fiz Paraguai, Argentina, Foz do Iguaçu, Paraná. Fiz mais essa parte sul e a parte sul da América do Sul com ela, né? A parte sul do Brasil e a parte sul da América do Sul. Mas vamos lá, vamos falar sobre a motoca aí. Eu sou Otávio, de Londrina, comprei a Himalaia em fevereiro, uma das primeiras, e vou procurar expressar minha opinião aqui sobre... Bom, galerinha, o Adail me perguntou aqui sobre a Himalaia. Estou aqui no estacionamento da empresa, vamos ali olhar a moto de perto, responder as perguntas do Adail aqui com detalhes. Então vamos lá, Adail, sobre o conforto. Eu costumo dizer o que mantém eu ainda com a Royal, com a Himalaia, são 3 pontos nessa moto aqui. Eu tenho 3 pontos positivos muito bons nela. Que o primeiro é o torque, nós vamos falar disso logo mais, o conforto e a autonomia do tanque de gasolina dela. Mas especificamente para o conforto, quando eu peguei essa moto aqui, eu acho que com uns 2.500 km eu fui até a Argentina, né? Até o começo da Argentina e Paraguai, aqueles lados, até Porto Iguaçu. E eu rodei 2.500 km e eu fui bem tranquilo, falei, caramba, a moto realmente foi bem confortável, não tive dor na lombar, né? Você costuma fazer longos períodos aí com moto, sabe que a lombar costuma pesar um pouco, né? E uma das coisas que eu acredito que seja, que ajuda bastante essa parte do conforto dessa moto para longas viagens, é esse banco dela aqui, ó. Esse banco dela aqui é de gel, uma espuma gel, é muito diferente. Ele é bipartido aqui, é repartido para que o garupa fique em uma posição um pouco mais alta, não fique caindo em cima do piloto, né? E ele tem uma anatomia, uma ergonomia muito boa para quando você está em longos períodos de viagens. Essa aqui eu já tinha feito essas viagens para o sul do Brasil, até mesmo para o Paraguai, tudo com Teneré. Uma 2014, uma 2019. E dessas motos, entre Yamaha, tudo, a Royal com certeza é muito mais confortável, muito. Para longo período você vai de boa, sem nenhuma dor na lombar. Eu tive um pouco com desconforto com o tempo, acho que a partir dos 500, 600 km, um pouco de desconforto no ombro, por causa da posição dela aqui. Eu acredito que se eu colocar aqueles prolongadores aqui, né, deixa um pouquinho mais alto a mesa, com certeza vai ficar perfeita a moto. Eu não coloquei ainda, mas já vou comprar e vou colocar, porque uso ela basicamente para viagem, né. Outra coisa que ajudou bastante também é a suspensão da moto. Ela absorve bastante os impactos, as imperfeições da pista, tudo. É muito boa. A ciclística dela também é muito boa. A parte da ergonomia aqui, do guidão, tudo é muito boa. Como eu falei, talvez só colocar aqueles riser, que é um extensor um pouquinho mais alto aqui, vai ficar perfeito. Eu vou colocar, já devo buscar já. Comprar pela internet, esperar chegar e vou colocar. Isso aí eu acho que vai dar uma mudança bastante, porque a parte de conforto dela é excepcional. Essa parte da lombar, você pode pilotar por horas, você não vai ficar cansado, sua lombar não vai sentir dor alguma. Outra coisa que eu até falei sobre o torque,
é o seguinte, eu fiz a minha viagem praticamente a 100 por hora em 5.000 giros, né? Não fui correndo nem nada, velocidade de cruzeiro, as viagens que eu faço são sempre nessa tocada, 100 por hora. E o torque dela, eu consigo andar em quinta marcha, em qualquer lugar. Em momento algum, não peguei subida nem nada, em momento algum precisava colocar quarta marcha, ficava em quinta e ia tocando como se não existisse outra marcha para reduzir nem nada. Foi muito boa, o torque dela é excelente para viagem. E por final a autonomia do tanque. Na estrada, com os alforjes carregados, eu levei em torno de mais 30 kg de roupa, de bagagem e tudo. Nessas viagens todas, o tanque estava dando em torno de 27, 26,5 por litro. 26, 27 km, é excelente, a 100 por hora. E eu também coloquei aquele galãozinho de gasolina, que até tirei agora, coloquei aqui, levei mais 5 litros, não precisei usar nem nada, sempre achei postos de gasolina na estrada, tudo. Mas é uma moto que eu recomendo para viagem, isso aí com certeza, com certeza. Ok? Essa daí recomendo para viagem, tá excelente a ciclística, o banco dela é muito bom. O pessoal comprar, pode ter certeza que não vão se arrepender não. Quanto ao conforto, eu amei a moto, a posição dela de pilotagem, os bancos, eu sempre usei almofada de gel, almofada de ar comprimido nas outras motocicletas que eu tive. Essa não precisa, não tenho usado nada. Eu fiz algumas pequenas adaptações que eu gosto, eu sempre gosto do guidão mais perto um pouco do peito, então eu coloquei um riser, protetor de mão e um defletor na bolha, e para mim ela ficou perfeita, uma delícia de andar, a suspensão dela não é excessivamente dura nem mole, perfeita, e as regulagens dela são bastante significativas, então você pode deixar mais macia, mais dura. Quanto a isso, difícil uma moto tão gostosa quanto ela. Primeira pergunta é sobre o conforto da moto. Esse banco aqui, ele tem uma espuminha boa, macia. Eu já tive 2 anos com a Teneré 250. O banco da Himalaia é um pouquinho melhor que o da Teneré, mais confortável, tá? Para o piloto, mais largo, a espuma mais macia. Eu tenho aí 96 quilos e para mim eu ando bem nele, 150 km, 200 km, já começa a dar aquela ardência. Mas aí, na minha experiência com outros bancos originais, sempre nessa faixa aí dos 150 km já começa a arder. E aí fico revezando, ou mesmo paro, estico as pernas, dou aquela descansada. Para garupa, a minha garupa tem 52 kg, 51 kg. É uma espuminha mole também, largura boa. Ela gosta, mas ela não anda, ela anda na moto dela. O pouco que ela andou aqui foi 1 hora, pouco que a gente estava passeando lá por Mariana, Ouro Preto, e ela andou na garupa o dia inteiro. Mas numa tocada única foi 60, 70 km, 1 hora em cima. Não reclamou, gostou do banco. Para ela, nessa faixa de peso aí tá bom. Joelho ficou numa posição boa. E com as malas laterais não chegou a pegar na perna dela, mas a gente já tem notícia aí de que algumas garupas maiores, né, com as coxas mais grossas, pega no cantinho. Pro piloto, conforto, pra mim tá legal. Bem, sobre mecânica, rapaz, ponto de vista mecânico, na verdade eu costumo dizer pro pessoal, eu não sei nem trocar um pneu, eu não manjo nada de mecânica, nada. Então eu acho que é por isso que eu gostei tanto da moto, porque em matéria de mecânica não tive problema algum nela. É como eu falei, o torque responde muito bem, né? Eu sou da minha opinião mais baseado em viagens, né, em estradas, porque eu uso muito pouco ela no meu dia a dia em São Paulo. Costumo usar mais a Classic nos meus deslocamentos urbanos. Mas mecânica não tive problema algum dela. O pessoal fala aí que às vezes aparece mancha de óleo, né, vazamento de óleo, uma coisa assim no parafusinho e tudo, mas eu nunca tive problema nenhum. Tive outros problemas sim, tudo, mas mecânico não tive nenhum. Não tive nenhum problema com marcha, com mecânica, nada. A moto respondeu muito bem. Inclusive, quando eu fui agora para essa última viagem que eu fiz em outubro, até a Argentina, saindo de São Paulo, da capital, eu passei antes na concessionária da Royal, falei que ia fazer a viagem, fiz a revisão de 10.000 km dela e voltei com ela impecável. A moto realmente, essa parte mecânica aí é
é dura, é bruta, é muito boa. Não tive problema algum, nada. Nada de mecânica, nenhum. Não posso dizer que eu tive qualquer coisa de mecânica. Sempre respeito as revisões, faço a troca de óleo correta, tudo. Não tive. A moto, essa parte mecânica é impecável para mim. Do ponto de vista mecânico, a minha opinião é que ela é uma moto bastante simples, bastante raiz, né? Uma moto bastante desprovida de frescuras, vamos dizer assim, pensada e feita para um uso mais rústico. Eu acho, assim, boa parte da manutenção dela é possível fazer em casa, durante as viagens, então não vejo nenhum complicador quanto à parte mecânica, pelo contrário. O motor dela, apesar de 400 cilindradas, tem uma potência equivalente a uma 250, mas tem um torque mais alto, então torna uma moto muito gostosa de andar em velocidades não tão elevadas, né? Então, andar em velocidade com ela não é a praia dela. O negócio dela é andar uma tocada mais suave, mais tranquila. Tem força para subir, a não ser serra, né? Mas para subir as subidas na última marcha, bem tranquilo. E tocando assim, ela é muito econômica também. A segunda pergunta do Adail já é sobre minha opinião, né? Sobre o ponto de vista mecânico da moto, o que eu acho e tal. Bom, Adail, a moto é bem construída, tal. Tem alguns assuntos aí, probleminhas nas motos dos outros em relação à montagem, né? Alguns detalhezinhos, falhazinhas que aconteceram aí que a gente vê que é montagem. Os problemas que eu tive, pô, Adail, como você mesmo costuma dizer, você fala assim que eu fui premiado, né? Acho que todos os problemas que tinham que ter nas Himalaias caíram numa só que foi na minha. São problemas pontuais, eu costumo ver em uma Himalaia ou outra aí, tudo, um problema ou outro. Né? Mas a minha acho que apareceram todos de uma vez só, como castigo por ter sido um dos beta-testers, um dos primeiros a pegar a moto e sair testando aí, né? Mas vamos lá, os problemas que eu tive, vamos mais ou menos por uma ordem cronológica, tá? Quando eu peguei a moto, acho que logo no comecinho, antes dos 500, 600 km, na primeira revisão, 500 km, o sensor de combustível não estava marcando direito, ele ficava oscilando, subindo e descendo. Ainda era o tempo Clodoaldo lá da concessionária, foi trocado rapidinho e ficou tudo certo. O segundo problema que eu falo que provavelmente me deu mais dor de cabeça foi do painel. O painel entrava muita água, mas muita água mesmo, ficava parecendo um aquário isso aqui. E esse painel, como foi logo no começo também, né? Como falei, comprei a moto de janeiro. Esse painel não tinha para troca, não tinha ainda para substituição. Demorou mais de 2 meses, uns 3 meses aí para chegar o painel. Mas chegou, foi trocado sem qualquer custo, tudo foi trocado, tudo o que teve de problema na moto, trocado na garantia, sem nenhum custo, sem nenhum questionamento, e foi todos de forma muito rápida. Eu quero salientar, eu moro a 15 km aqui da concessionária de São Paulo, então sempre se uma coisa, eu corria lá e fazia, nunca tive problema de demora. Eu ligava, agendava, ia lá, resolvia e ia embora com a moto. Então o segundo foi painel, entrava muita água, aí trocou esse outro painel aqui, só que está um pouco mais de cuidado agora também. Terceiro problema foi o do bagageiro. O bagageiro, o pessoal que compra Himalaia aí já até sabe, é um problema corriqueiro. E todo mundo, quando compra moto, assina um termo que você não pode carregar mais que 5 kg no baú. No meu caso, eu não estava carregando 5 kg, eu estava carregando uma capa de chuva e minha bota. Só que eu acredito que graças à vibração, da levitação, sei lá o que foi, o baú saiu rolando pela marginal, parei a moto, fui lá, peguei, carreguei. Aí eu levei minha moto no soldador, ele fez as soldas, os reforços, tudo que tinham que ser feitos. E aí já viajei mais de 10, 12 mil quilômetros com a moto, não tive mais problema algum. E recomendo, né? Quando você compra uma Himalaia, a primeira coisa que você faz é o seguro. A segunda é o reforço do bagageiro. Tem vários tutoriais na internet, tem várias soluções, o pessoal coloca reforço aqui, solda ali. Tem vários para esse tipo, é um problema já característico da moto. Isso aí comprou a Himalaia, vai ter problema se for colocar uma coisa lá. Eu hoje, para ser sincero, acho que nem colocaria baú, deixaria ela com o visual que veio, porque acho muito mais bonito. Ok? Terceiro problema foi da tampa de combustível, eu acredito que por causa do vácuo. O quarto problema foi da tampa de combustível, por causa do vácuo, ela empenou, ela entortou toda. E às vezes vazava um pouquinho de gasolina. Era o cheiro de gasolina constante, também foi trocado rapidamente.
Quinto problema foi o aro do farol. Foi trocado 2 vezes, ele rachava, sempre onde vai o parafuso ali rachava, abria umas trincas todas. Esse aí foi o quinto problema. E o sexto foi o sensor da ABS que vai na roda da frente ali. Foi trocado 2 vezes também. Mas como eu disse, foram problemas pontuais, né? E rapidamente solucionados na concessionária. Isso aí eu posso falar que bastava eu ligar, marcar meu agendamento, eu tinha disposição lá para colocar na moto, rapidinho faziam para mim. Como você fala, né? Eu fui premiado. Todos os problemas, você vê um aqui, outro ali na moto, deram tudo em cima de mim, de uma vez só. Esses são os problemas, eu diria que foram mais de acessórios, né? Meu problema mecânico nunca tive mesmo. Eu acredito que a qualidade dos acessórios que não são muito boas, não. Quanto a problemas mecânicos, eu diria que o que eu tive foi azar. Minha moto estava fazendo uma viagem para São Pedro do Atacama, estava com as válvulas com uma folga menor do que o especificado, a gente bobeou isso, não verificou as válvulas, a folga em 3 revisões antes. Eu botei um combustível, acredito que adulterado na Argentina, ela começou a grilar e eu assassinei, vamos dizer assim, o cabeçote do motor, porque eu continuei com ela, forçando ela nessa situação, porque eu estava num lugar meio sem recurso, quis chegar a algum lugar, e isso acabou empenando o cabeçote. Não impediu continuar a viagem, rodei mais 5.000 quilômetros, assim, ela só perdeu um pouco de desempenho e começou a gastar um pouco mais de combustível. Quando a gente desmontou para arrumar, verificou que o torque de aperto dos prisioneiros do cabeçote não estava adequado, estava baixo, talvez isso tenha contribuído. E o reparo foi feito, não houve necessidade de trocar o cabeçote, foi feito um reparo normal e a moto voltou ao normal. Então esse é o único problema que eu acho digno de nota, mas não dá para atribuir isso à motocicleta. Acho que foi uma conjunção de fatores negativos aí que levaram a isso. No meu caso, nunca tive problema de nada, que você sabe como eu faço as manutenções, né? Fora da concessionária, e eu desmontei a moto inteira e montei de novo, né? Então qualquer coisinha frouxa, qualquer desalinhamento, qualquer coisa errada que poderia ter vinda da Índia montada, já tirei. Então eu nunca percebi nada defeitinho de puxar para a esquerda, puxar para a direita, vibrações do aro do farol, vibrações do painel, barulhinho, grilinho, nunca tive nada disso. Da parte de confiabilidade de peças, a moto aí está com 26.000 quilômetros agora, né? Vocês sabem que eu abuso aí no off-road. Ela não fez a Transamazônica, foi outra moto, mas eu meto o pau aqui nos off-road perto de Goiás, Brasília. Só tive pneu furado, tá? Que é o motivo da troca das câmaras originais por reforçadas e vacina de pneu. Empenei as rodas, né, nos buraqueiros da Transamazônica, já arrumei. Aro está sempre conferido e apertado, raios, né. Quebrei a placa já, por causa de vibração. Agora eu fixei melhor lá o suporte da placa. Quebrei o guidão por causa de tombo. Esse guidão que está aí é um diferente, reforçado. Um guidão, talvez um aço aí mais grosso, não sei. O diâmetro é o mesmo, 22 milímetros, mas me parece mais forte que o original. Já caí com ele já também, nos meus off-road aqui, não deu nada. Uma coisa que eu já boto já de cara, assim que pego a moto, é o protetor de manete, para justamente não ter problema com manete e quebrar nada. Fora isso, o bagageiro ainda é original. Nesse mês de novembro agora eu comecei a fazer off-road com ele. Antes disso, de janeiro a novembro, eu tirava ele para fazer off-road, né? Mas agora eu estou usando um sistema aqui anti-vibração. Usando ele na terrinha, levando o mínimo de coisas. Nunca me deu problema, nunca quebrou, nem trincou, nem nada.
Ah, mas o amortecedor da Himalaia quebra, o cara ferrou lá o amortecedor da Himalaia. Pois é, o único amortecedor quebrado até hoje foi o meu, da moto preta que fez a Transamazônica, porque eu tava moendo aquilo a 110 por hora, 100 por hora, 300, 400 km de buraco. Tá? Quem não acredita vai lá e faz igual. E vê se aguenta. O carcaça do farol, tá? Carcaça do farol é plástico, tem um histórico de rachar. Eu já reforcei com cola epóxi, uma cola que eu não descobri qual é, porque o mecânico lá que usou e não me passou a dica, mas eu vou procurar para vocês, tá? É plástico e ele racha pela vibração, né? E como eu estava fazendo muito off, ela já rachou, mas não virou uma monstruosidade essa rachadura e nem caiu o farol, né? O único farol que caiu foi da minha preta da Amazônia, por causa do mesmo assunto de pauleira no off-road. Meus parafusos não estão nem enferrujados, nenhum, né? Eu não lavo a moto com produto, quando eu levo para lavar é no local adequado, não é lavador de CG, né? Tá suja, mas quando limpa fica bonitinha, porque não tem oxidação. Fora esses detalhes aí que eu comentei, cara, nenhum outro problema, além de faltar gasolina e furar pneu. Minha opinião geral sobre a moto, bem, eu avalio como positiva, né, como positiva. Mas eu faço uma ressalva que você tem que ver bem assim o seu uso, né? Essa moto para mim, eu a deixei para 90% do meu uso dela para viagens. Eu gosto de viajar de moto, então vai ficar só para viagens. Então para viagem para mim é excelente, como eu te falei, pelo conforto, pelo torque, pela autonomia, né? Não tive manutenção com ela, a mecânica foi muito boa, tudo. Porém, como eu citei agora há pouco, nos problemas que eu tive com a moto, eu moro a 15 km da oficina da concessionária aqui de São Paulo. Então, quando eu tenho algum problema, quebrou alguma coisinha, tudo, eu pego, ligo para a concessionária, agendo, vou lá e rapidamente resolve. Mas eu moro, como te falei, a 15 km. Então é muito fácil. Porém, se você mora, sei lá, no sertão da Bahia e você vai ter a moto, de repente você tem que pensar que se tiver algum problema, seja qual for, vai demorar um pouco para as peças chegarem até você. Vão colocar para o correio, etc e tal. Então é diferente. Mas avaliando a moto sob o prisma do custo-benefício, eu recomendo. Eu recomendo porque é uma moto de 20 mil reais. Ela vem com ABS nas duas, vem com o flexível do Aerokeep. É uma moto que tem um excelente torque para viagens. É uma moto econômica, como eu falei, fiz em torno de 26,5, 27 na estrada. Dentro da capital também, dentro do trânsito urbano. Eu não fiz ainda a média, para ser sincero, dentro do trânsito na cidade, né? Mas eu acredito que seja econômica também. E é uma moto que eu recomendo, né? Eu acabei gostando bastante dela, eu a mantenho ainda hoje por causa dessa parte de viagens, né? Vou fazer mais viagens agora em 2020 aí, com certeza, e vou colocar bastante a prova a moto. Diferente do Bressan, por exemplo, que pega a moto e se joga no meio do mato lá, no meio das estradas transamazônicas, é diferente. As minhas viagens são tudo asfaltadas, né? Eu peguei a Castelo, peguei Fernando Dias, pego estradas boas, né? Então a minha experiência com a moto são com boas estradas, em bons lugares, né? Lugares tranquilos para poder viajar. O Bressan tem umas experiências que, meu Deus do céu. Então, para mim, as minhas experiências dentro daquilo que eu gostei são positivas, né? Como eu falei, torque, conforto e autonomia do tanque são os três fatores que fazem com que eu fique com a moto. Agora, a única coisa que eu realmente acho que peca um pouco a Himalaia, eu acredito que seja a qualidade dos acessórios, essas besteirinhas, sabe? Tipo sensorzinho de ABS, o aro do farol, essas coisinhas, a mesmo suporte do bagageiro. Mas eu acredito que vai melhorar um pouco isso aí também, porque eu lembro que esse ano aqui, eu acho que lá para maio, junho, eu tive uma conversa, uma entrevista lá com os engenheiros da Índia que vieram da Royal para cá, para saber qual era a nossa experiência, nossa experiência aqui no Brasil com a moto. Eu justifiquei para eles que tinha que ser um suporte mais forte,
Outra coisa também que não mencionei nesse vídeo anterior aí tudo, é o suporte lateral, o descanso lateral da moto. O pezinho dele é muito alto, qualquer coisinha você pode virar a moto. Então a solução, o pessoal serra lá 2 centímetros, né, desse pezinho e ela fica perfeita. Falei desse pezinho também para os engenheiros da Índia, então eu acredito que uma próxima safra aí da moto deve chegar realmente com essas correções. Por exemplo, um melhor acabamento, né, das peças, tudo, desses acessórios. E o pezinho já adaptado para a nossa realidade, o suporte de bagageiro mais forte também, né, para poder aguentar, porque o brasileiro carrega as coisas, não tem como. O pessoal coloca as coisas no bagageiro, é costume, né, da gente isso aí. Mas a minha avaliação geral da moto é positiva. Eu vou agora em 2020 comprar uma outra moto. Vou até confessar para você, Adair, que estou em dúvida. Eu vou fazer aí o test ride da Interceptor, uma moto que me agradou muito visualmente, tudo. Tem também um baita custo-benefício. A Royal veio com uma postura agressiva no preço dela, um preço muito bom. Não vou vender minha Classic, não vou vender minha Himalayan, vou ficar com as duas. Estou em dúvida ainda se eu pego a Interceptor ou se eu vou pegar uma X-Max, uma X-Max, aquele scooter que está chegando da Yamaha. Estou em dúvida. Então eu vou andar primeiro na Interceptor aí, ver o que eu sinto da moto, tudo. Aí eu vou decidir. Gostei muito. Talvez se eu pegar a Interceptor, pegar até a GT para andar curvadinho em cima da moto lá. Vou ver isso aí. Mas vou pegar uma terceira moto. Porém não vou me desfazer da minha Himalaia nem da minha Classic. Vou continuar com elas aí. Aí eu vou ver o que vai se adaptar melhor às minhas necessidades, né? Para 2020, mas vai ser um ano muito promissor aí para as minhas viagens, que é o que eu mais curto, né? Mas é isso aí, Adair. É um prazer estar falando contigo novamente aí tudo. E já falei de você, vamos marcar aquela nossa viagem lá. Forte abraço, Adair. Bom, minha opinião geral sobre a motocicleta, eu tenho outras motocicletas, né? Dá para ver aqui, maiores, menores, tem uma cobertinha ali, estilo, tem até uma miniatura aqui. É a melhor possível, eu adoro andar, é a que eu prefiro andar, gosto bastante dela, não pretendo me desfazer dela, mesmo com o problema que eu tive, me perguntaram se eu compraria outra, sem dúvida. Recomendo, só que é uma motocicleta, vamos dizer assim, raiz, para quem gosta do assunto, para quem gosta de mexer em motocicleta, etc. Para quem não quer ter nenhum tipo de dor de cabeça, sugiro comprar uma japonesa, Honda de preferência, que você não vai ter nenhum tipo de emoção, né? A última pergunta do Adair é sobre a minha opinião geral, né, sobre a moto. Minha avaliação dela. Cara, não é a melhor moto da categoria, né? É uma moto justa para o que ela promete, ela entrega o que ela promete. É uma moto simples, robusta, aguenta o tranco. Eu acho que mais tranco que eu já dei nela aí tá provado que aguenta, né? Teria mais uma, duas, três até para alugar, para fazer brincadeira aí na Chapada aqui perto de Brasília. Brinco com isso o tempo todo, um dia dá certo, né? Tenho saudade da Teneré? Não. Teneré me diverti muito, curti muito a minha moto, 40 mil quilômetros em 2 anos, viagens enormes aí pelo Brasil, pelo exterior, aventureira, mas eu troquei pela Himalaia porque considerei a Himalaia melhor que a Teneré na questão do torque em baixa rotação. Em termos de tocada, velocidade, retomada, são bem parecidas. Vantagem para a Himalaia que sobe morro sem perder a velocidade, sem perder a rotação, né? Morrinho que eu subia com a Teneré a 90, eu subo a 110 com a Himalaia. Eu chego a 110 e mantenho, com a Teneré eu chegava em 110 e a moto fraquejava, né? Mas isso é só um comparativo aqui das experiências. Não tive XRE, não tive Versys, não tive BMW. A minha moto anterior da Teneré era a Versys, não a V-Strom 650. Então é outra categoria, não dá nem para comparar, né? Mas minha avaliação da Himalaia é isso: uma moto justa, entrega o que promete, e nessa faixa dos 20 mil, 19 mil, não é a top, mas é a melhor que tem. Então olha lá, recordando, se você não estiver assistindo no YouTube, vá lá no YouTube, no meu canal Padre Vídeos, se inscreva,
dê um like, clique no sininho e você vai ser avisado de todo vídeo novo que lançar, tá ok?